Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos com Jeremias no seu capítulo 31, que vamos preparar aqui o material para uma introdução aos textos do Novo Testamento. O verso 16 diz o seguinte: Assim declara o Senhor: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Eles retornarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o futuro, afirma o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. A fé e a esperança implicam necessariamente que em algum momento a pessoa, o indivíduo, o povo, a nação supere a aflição. Viver pela fé, viver pela esperança, é viver além da dor e do sofrimento, confiantes de que Deus é plenamente fiel, perfeitamente fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Que tem isso a ver com o Novo Testamento? Tem tudo a ver com o Novo Testamento, porque o espírito humano que é, por essência, religioso, ele sempre clamou por essa reaproximação com o Deus Todo-Poderoso. Como as pessoas reagem a isso, ou como procuram satisfazer os anseios do espírito humano, isso é uma questão que não nos toca. O fato é que a Bíblia declara, agora aqui na sequência de Jeremias 31, diz o seguinte: Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será uma aliança que não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Graças a Deus pela sua palavra. Esse texto de Jeremias fala da celebração de uma nova aliança, de um novo pacto. Para falarmos sobre o Novo Testamento, como história, literatura e teologia, nós pegamos um material aqui do Eugene Boring. Boring é um material da Paulus e também da Academia Cristã. As editoras relacionadas aos protestantes, mas os evangélicos, né, eles têm alguma dificuldade com esse material, que é terminantemente fruto do trabalho acadêmico, tem uma linguagem voltada a uma série de pressupostos acadêmicos. Não significa que o autor esteja preso aos pressupostos, mas por uma questão de trabalho, de labor, ele faz uso dos pressupostos acadêmicos, que nem sempre são compatíveis com os pressupostos cristãos de um modo geral. Marco é um herege? Não, ele não é um herege, ele é um pesquisador, ele é um trabalhador. E o material por eles publicado, são 2 volumes, é um material de excelente qualidade. Você teve acesso a esses materiais de uma forma resumida, através de outros autores. Eu entendo que o material teológico, ele deve ser apresentado da forma mais abrangente possível, para evitar surpresas, principalmente para o jovem, que quando entra em contato com uma terminologia para a qual ele não foi preparado, ele fica surpreendido ou focado, como se ele tivesse sido privado do conhecimento, como tem sido apresentado e expresso em várias universidades, seminários, faculdades teológicas, mundo afora, tá?
O autor aqui, ele começa dizendo o óbvio. É sempre importante, o óbvio precisa ser dito, principalmente nos dias de hoje. Os judeus não entendem as suas escrituras como o Antigo Testamento. Não tem nada de antigo para eles. É perfeitamente atual. É um testamento, é um pacto. E eles também entendem que o testamento não são os livros, não são a lei. Os livros são o registro. O pacto foi celebrado por Deus com seus antepassados, em momentos específicos da história do povo. Eis aí a narrativa bíblica, né, nos textos judaicos, mostrando isso. Você pode começar com Abraão, você pode começar no Éden, mas você verá, até Moisés, uma série de pactos renovados, atualizados, sempre Deus expressando a sua vontade e o seu querer em relação ao povo judeu, com um propósito específico. O povo judeu não tinha um fim em si mesmo, tá bom? Deus nunca esteve preocupado em transformar a humanidade em judeus, não é essa a questão. A questão é que o povo judeu, a nação como um todo, ela não conseguiu cumprir ou satisfazer plenamente tudo aquilo que foi proposto por Deus. E Jeremias declara isso de uma forma bastante absoluta. Eis que celebrarei um novo pacto, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós chamamos os livros cristãos de Novo Testamento, mas o Novo Testamento não diz respeito aos livros cristãos. Nós chamamos os livros cristãos de Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, foi celebrado com Deus, por Deus. Não só com a casa de Judá e Israel, mas com toda a humanidade, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. A nova aliança é Jesus o Cristo, tá bom? A nova aliança de Deus com a humanidade é Jesus o Cristo, não são os livros do Novo Testamento. Ah, Marco, mas são inspirados. É claro que são inspirados. Tanto os judeus reconheceram os seus como inspirados, quanto a igreja reconhecer os textos judaicos, como também os textos cristãos como inspirados por Deus, e ao longo da história foi promovendo aí a seleção e a organização desses textos na enciclopédia cristã, que é a Bíblia. A enciclopédia cristã é a Bíblia, os livros básicos, fundamentais do cristianismo, é a Bíblia, que alguns acrescentam, Bíblia Sagrada, ou seja, enciclopédia sagrada. E nós cristãos, sem nenhum problema, sem nenhum medo, receio ou pudor, aceitamos os textos judaicos como inspirados e úteis para orientação, para a nossa fé, para o nosso viver. Os judeus, por outro lado, só aceitam os textos deles e têm como um paralelo aí a enciclopédia judaica, aí, basicamente o Talmud, uma série de outros escritos afins. Mas é importante para o cristão lembrar que o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento de Deus não é um livro ou uma coleção de livros. É uma pessoa. É uma pessoa. A palavra de Deus, o verbo se fez carne. O pacto foi celebrado na vida e na obra de Cristo Jesus, abrangendo todo aquele que pela fé invoca o nome glorioso do Senhor. Eu estou apresentando com o meu vocabulário, com as minhas palavras, a introdução que o autor faz aqui sobre os textos do Novo Testamento, referindo-se ao Novo Testamento como livros e como evangelho. Então, nós faremos uso desse material nessa semana, quando tratarmos do
textos do Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento, nós trataremos desse material, vamos fazer uso desse material aqui, tá? Mas é interessante isso, não tire da sua cabeça, não tire da sua mente que a verdade de Deus revelada para com a humanidade é muito mais do que o registro dessa revelação. É a pessoa bendita e eterna de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.